Olá, está no ar mais uma edição do Senar RioCast. Eu sou Maíra Salsa, analista de comunicação do Senar Rio. No programa de hoje, vamos conversar com 3 técnicos do Senar Rio que participaram do programa do Sistema CNA-Senar Superação Agro Rio Grande do Sul. Trata-se de uma ampla ação para reconstruir e recuperar a agropecuária no Rio Grande do Sul, afetada pela tragédia das enchentes, e para que os produtores rurais voltem a produzir alimentos e, aos poucos, voltarem às suas rotinas. Para isso, a CNA-Senar mobilizou as federações de agricultura e pecuária dos estados, que começaram a força-tarefa indicando técnicos e instrutores do Brasil. No Rio de Janeiro, 3 técnicos participaram de uma das etapas: o Pedro Henrique, engenheiro agrônomo, Clarissa Amed, engenheira agrônoma, e Renato Queiroz, zootecnista. Bom, eles vieram compartilhar essa experiência conosco. Pedro e Clarissa, obrigada pela presença no estúdio, e Renato, obrigada por participar remotamente. Só fazendo um adendo, eles trabalharam em várias cidades do estado, e por isso, durante o programa, eu vou sempre citar Rio Grande do Sul ou estado, sem falar em municípios. Eu gostaria que, antes de começar as perguntas, vocês se apresentassem. Olá a todos, eu me chamo Pedro, sou engenheiro agrônomo e atuo como técnico de campo e instrutor do Senar do Rio de Janeiro. Eu atuo na cadeia de olericultura na região de Teresópolis. Olá, eu sou Clarissa, sou engenheira agrônoma, trabalho como técnica de campo na TEG Citrus, em Casimiro de Abreu. Olá, meus amigos. Meu nome é Renato Queiroz, eu sou instrutor do Senar Rio de Janeiro, na área de avicultura e ordenhadeira mecânica e qualidade do leite. E atuo no ATIG, é um programa de assistência técnica gerencial na apicultura de postura. Vocês estiveram no Sul entre os dias 26 de junho e 26 de julho, e dá um mês certinho. Como foram os momentos iniciais nessa chegada, os primeiros dias? Olha, a gente chegou, a gente foi recebido pelo Senar do Rio Grande do Sul, né? Lá na sede, em Porto Alegre, e foram apresentados como a gente ia atuar, como a gente ia trabalhar, as cidades que a gente ia atender, os produtores, e depois, quando a gente chegou, né, na primeira propriedade, nos primeiros dias, eu percebi, né, que eles ficavam muito surpresos, né, com o Senar já retornando lá para atender novamente eles, porque a princípio teve um atendimento que foi feito por outros técnicos, que foi feito um levantamento de como se encontrava a situação do técnico, né, e a gente já estava indo pela segunda vez. E eles ficaram surpresos com a rapidez dessa volta do Senar lá já. Uma coisa que eu observei muito lá na região, quando nós chegamos, primeiro foi a boa recepção por parte do Senar Rio Grande do Sul, pela Farsul, e o produtor, eu senti que ele precisava de um carinho, de uma pessoa para ele falar, uma pessoa para dar apoio para ele, porque é uma situação muito difícil, né? Qualquer calamidade é muito difícil, e a gente veio, além de prestar o nosso serviço, eu percebi que eles precisavam de um grande carinho, sabe? Para eles entenderem que tem alguém olhando por eles. O sistema CNA, o Senar Nacional, né? A mobilização do Senar do Rio de Janeiro e de outros estados, de outras regionais também. Foi interessante, eu achei interessante eles perceberem que tem alguém olhando por eles, né? Bem, além desses pontos que os colegas já frisaram, né, eu acho que uma parte que foi bem impactante na nossa chegada ao Rio Grande do Sul foi o efeito visual que a gente percebeu ao chegar lá, tanto físico quanto visual. O físico se tratando do clima que lá se encontrava, pegando temperaturas até abaixo de 0, e o visual, a situação que cada propriedade se encontrava, né, que era nítido o impacto que essa tragédia veio a causar em cada propriedade da região.
Desafios os produtores tinham e ainda têm muitos, isso é inegável. Mas quais as situações mais desafiadoras que vocês perceberam com as famílias? Então, além do frio que eu disse, da umidade, porque a partir do momento que a gente precisa estar trabalhando com o solo, para estar preparando o solo, até mesmo para entrar máquina, para estar fazendo a limpeza de vários dejetos que se encontravam nos locais, essa grande umidade estava atrapalhando bastante. Um outro desafio que cada produtor e até mesmo os técnicos esbarraram foi o fator emocional, que ninguém está preparado para uma tragédia dessa magnitude. Então, quando o produtor estava perto de fazer até colheita de algum milho, por exemplo, sorgo, uva, né? Eles foram surpreendidos por essa tragédia e no outro dia já se via sem nada para fazer. Não sabia por onde começava, não sabia como continuava, não sabia o que fazer, né? E o Senar, junto com o sistema CNA, foi primordial a sua ajuda nesse ponto. Foi de extrema importância, porque ele deu uma direção para os produtores da região, né, através dos seus técnicos que estavam em campo, para tentar tanto confortar no lado sentimental esses produtores, como ajudar o produtor a dar continuidade no seu sistema produtivo, né? Primeira coisa mesmo que eles precisavam fazer ali é ajeitar, arrumar, limpar as próprias casas, né? Tentar recuperar alguma coisa da casa deles, né? Buscar um freezer que foi boiando, uma geladeira que foi boiando. Muita gente achou as coisas lá na frente, mais longe da propriedade, né? Que eles perderam. Então, e essa parte da agricultura mesmo, a retomada, acho que foi quando a gente começou quando o Senar começou a atender, né? Fazendo esse levantamento, o diagnóstico, e depois com a gente fazendo já as coletas do solo. E aí deu para perceber que essa retomada na parte do campo foi muito importante o Senar estar junto mesmo, porque foi daí que começou, aí eles começaram a mexer nisso. E você, Renato? Eu percebi que várias dificuldades do produtor. E o Senar, ele teve a felicidade de dividir em grupos. Então, nós fomos divididos em grupos de distribuição de feno e alimento para o gado, que teve produtor que perdeu toda a sua pastagem. Teve os animais vivos, mas ficou sem alimento para os animais. Teve uma outra equipe, que os meninos participaram, o Pedro e a Clarissa, a equipe de solos, né, para fazer a análise dos solos, para ver qual vai ser a retomada. E eu trabalhei na equipe de máquinas. O maior trabalho que a gente teve na equipe de máquinas foi principalmente recuperação de estradas, tanto as de acesso à propriedade, quanto dentro da própria propriedade para escoamento da produção. E como vocês identificavam e priorizavam os produtores rurais? Quais os critérios eram estabelecidos? Bom, o Senar do Rio Grande do Sul, ele fez um excelente trabalho prévio, né, como nosso amigo Pedro já falou aí. O Senar do Rio Grande do Sul fez a triagem, né, e eu conversei com a técnica do Rio Grande do Sul, que a triagem foi feita por questão emergencial. Quem que seria os produtores que precisariam emergencialmente. Depois, aí foi selecionado, no meu caso, o tipo de máquinas, né? Mas houve uma visita prévia dos técnicos do Senar do Rio Grande do Sul. Algumas acompanhadas até pelo presidente do sindicato, que foi o meu caso da minha região lá. Só complementando o Renato, o Senar, né, do Rio Grande do Sul, eles traçaram um plano de atender as cidades em calamidade, né, que o Renato falou emergencial, mas, assim, na verdade, calamidade, e as cidades que estavam no caminho emergencial também entraram nesse grupo aí de cidades para serem atendidas, né, de acordo com a região,
né, dos rios lá que tiveram a maior parte de enchente. Como citado anteriormente, vocês passaram 30 dias no Rio Grande do Sul. Quais os resultados mais notáveis do programa até o momento? Diz aí, Pedro. Falando de uma forma ampla, né, a quantidade de produtores que o programa conseguiu alcançar, né, expandindo aí o nome do sistema, né, do Senar, do CNA, isso foi realmente bem fantástico, porque tinha alguns produtores que a gente visitava que ainda não entendia muito bem o que era o Senar e o CNA. Então a gente pôde estar explicando cada produtor e levando conhecimento para eles nesse ponto, né? Se tratando da parte prática, da parte de campo, o resultado notável da equipe de solos foi o número realmente de coletas que a gente conseguiu fazer em um pouco espaço de tempo, né? Acredito que aí cada técnico atendeu em média 60 produtores, fazendo em média 160 coletas de solo, né, no total, aí, juntando com esses produtores. Eu vejo 2 resultados, né? Assim, o produtor ele entendia ali que qualquer ajuda que ele tinha era bem-vinda. E eles tiveram muita ajuda de todos os lados, de todos os órgãos e governo, estado, né, prefeituras. E a gente era mais uma ajuda, né, que eles falavam. Mas assim, era importante o quê? A gente destacava o Senar, porque o Senar é uma coisa diferencial ali que estava acontecendo, né? É uma coisa que voltou. Eles fizeram o levantamento e já estava voltando para fazer a coleta de solo. Aí teve a equipe de máquinas que trabalhou organizando, né? O Renato vai saber dizer melhor isso. E assim, esse reforço de falar do Senar, que era o Senar que estava fazendo, né? Não era a prefeitura, não era governo, era o Senar. E aí a gente reforçou isso. E os resultados é isso, né? A gente está ali presente, um resultado ótimo. Bom, o que eu mais percebi de resultado positivo foi a satisfação e a recepção do produtor, porque ele teve um apoio, de certa forma, inesperado, né? Com a nossa presença lá, com a nossa presença da CNA, do Senar, de todas as regionais do Senar, né? Então, a primeira coisa que eu percebi foi isso, foi a recepção deles foi excelente. Na prática, como eu estava lá com a equipe de máquinas, né, supervisionando a equipe de máquinas, nós fizemos um trabalho de reforma de estradas. O resultado prático, né, que nós percebemos com as máquinas foi a reforma das estradas, onde nós conseguimos criar acesso às roças de milho, de fungo. Hoje o pessoal lá tinha milho plantado que não conseguia mais retirar da lavoura. Então nós fizemos com as máquinas essa parte de recuperação de estrada. Na prática foi bastante interessante isso aí, principalmente a recuperação das estradas de acesso para o produtor retomar a sua rotina. Começamos falando sobre os desafios, vocês falaram sobre a situação que viram, mas eu gostaria de voltar um pouco e saber da rotina de vocês ao atender os produtores. E se vocês têm, assim, alguma história marcante que gostariam de compartilhar. Então, lá a nossa rotina era a gente fazia um contato por telefone, por zap, né, se apresentava e para marcar essa visita. E ao longo da semana a gente ia atendendo esses produtores já com a visita já agendada, né? Então eles estavam aguardando a gente quando a gente chegava na propriedade. E aí a gente começava já a conversar sobre o trabalho que a gente ia coletar solo e as áreas que eles identificavam que eles gostariam de fazer essa análise para ajudar na produção, para ajudar eles, né?
E enquanto a gente fazia essa coleta, a gente ia conversando, eles iam contando como é que foi a história, cada um tem uma história, cada um teve uma história, né, ali. A maioria contou sobre como é que foi o dia, né, mas teve gente que não, conversava sobre outra coisa, falava sobre outras coisas e era assim. A gente atendia, a gente tentava atender 4 produtores, né, por dia, e a gente fazia dessa forma. A gente tinha uma lista, né, as equipes foram divididas, cada um recebeu uma lista grande de produtores de cada região, e aí a gente ia fazendo em cada cidade, né? Terminava de uma cidade, ia para outra, aí agendava com os produtores, entrava em contato com os sindicatos da região, sempre antes, né? Foi orientada a gente fazer isso também, a importância de estar entrando em contato com o pessoal do sindicato local, e aí a gente fazia dessa forma, ia atendendo todos os produtores que eles passaram a lista para a gente. Teve 2 histórias, assim, que me marcaram, né, várias, né, me marcaram, mas, assim, em especial, a primeira visita que eu fiz, a produtora, ela foi para um galpão, ela viu que estava enchendo e os produtores, assim, a gente foi vendo como é que foi a situação ali na hora, né. Eles estão acostumados com enchentes, então eles ficaram nas propriedades. E eles se organizaram de uma forma para ir para os lugares mais altos, eles têm um lugar para botar os bichos mais no alto, e também eles ficavam, então teve um produtor lá que falou para mim que botou uma tomada, a outra falou que levou fogão, comida para esse galpão. E para a enchente vir, aí a enchente ia diminuir, eles iam agir ali mesmo, nem sair de lá. Só que eles correram riscos, né, que eles tiveram que ser resgatados, né, e foi uma coisa bem difícil, né, esse resgate, porque começou a ficar perigoso, correnteza, o perigo do barco virar, tendo que carregar as pessoas, os bichos, algum pertence, e nesses barcos que foram feitos os resgates, tinha sempre um bombeiro, né, falaram, né, relataram isso, um bombeiro e uma pessoa da vizinhança que conhecia a região, né, que eles, como é que eles identificavam, né? Eu fiz essa pergunta. Eles estão ali há anos, né, nasceram ali. Eles identificavam pelas copas das árvores, sabiam a vizinhança toda, aquele ali mora sozinho e tal, e chegava, estava lá a pessoa em cima, aguardando. Teve gente que teve histórias também de salvar os bichos, e os bichos, ao invés de ir para onde eles estavam indo, para um lugar mais alto, voltaram nadando para dentro, e aí o produtor disse que nessa hora ele ficou sem chão, né. Mas depois elas encontraram um lugar mais alto e foram salvas, daí deu tudo certo. E essa outra história que eu ia contar também, que eu fiquei bem assim, que ela falou, o marido dela começou a ficar: "Ai, não devia ter feito isso, não devia ter trazido vocês aqui nesse galpão alto", né. Aí a esposa começou a botar a luz do celular e viu que estava um barco, começou a chamar, o barco veio e aí eles conseguiram, a família dela tinha um bebê e um menininho de 3 aninhos, e o marido, estavam os 4 nesse galpão, e conseguiram ser resgatados. E ela estava com um pé de cabra, também conseguiu quebrar a janela, que o bombeiro falou: "Eu não tenho como, tem nada aqui para quebrar". Então, assim, foram situações bem difíceis, assim, para eles, nessa hora, né. Mas, eles ficam muito gratos, né, de qualquer ajuda, assim. Uma coisinha que você vai ali fazer, eles já encaram como uma coisa, qualquer coisa tá bom, qualquer coisa é ajuda. E essa primeira produtora que eu atendi, ela falou: "Agora eu posso dizer que eu tenho uma amiga carioca". Comentando o que a Clarissa disse, né? A gente estava tentando atender aí em média de 4 produtores por dia, né? Só que
Tinha alguns dias que a gente não conseguia visitar alguns produtores por conta das estradas, muitas estradas caídas, muitos desvios, né, pelas estradas de chão, tipos de solo completamente diferentes entre uma propriedade e outra. Às vezes a gente pegava propriedade que tinha um plantio de uva e outra propriedade que tinha um plantio de milho, então o nível de dificuldade das coletas mudavam bastante, né? E o Senar, ele frisou bastante para a gente tentar ativar nosso lado humano com os produtores. Devido a tudo que aconteceu na região, não bastava a gente chegar, executar um serviço, virar as costas para o produtor e sair. E uma história que me marcou bastante foi justamente no momento que eu tentei ativar esse lado humano meu. Cheguei numa produtora que tinha uma agroindústria, uma pequena agroindústria de cana. Então ela tinha um plantio de cana, processava todo o seu cultivo ali nessa agroindústria. Infelizmente ela teve tudo destruído, perdeu tudo. Eu fui prestar o serviço para essa produtora, fiz a parte prática de campo e depois a produtora me ofereceu um café. Eu, lógico, como um bom mineiro, né, e trabalhando nas terras cariocas, aceitei. Essa produtora começou a chorar. No momento que eu sentei, né, eu até me emociono quando eu começo a contar isso. Essa produtora, ela sentou na mesa, começou a chorar, me abraçou, me pediu um abraço e soltou a seguinte frase: o Senar é realmente diferente. Aí eu questionei ela, qual que é a diferença que a senhora está vendo no nosso trabalho? Ela falou que além do trabalho prático que a gente tinha ido executar, ainda sobrava tempo para a gente conversar e ouvir ela, que é o que mais os produtores estavam precisando naquele momento. Alguém para encostar um ombro amigo para eles, né? E deixar eles realmente, deixar bem explícito o que eles estavam sentindo. Então, esse lado sentimental, emocional, para mim, foi bastante, eu vou falar pesado, não sei se é a palavra certa, mas eu fiquei muito grato da gente ter ajudado nesse lado emocional os produtores. Tá. No caso da nossa equipe de máquinas, a nossa rotina ela era previamente agendada pelo Senar Rio Grande do Sul, então já passava as coordenadas para nós e o produtor já estava aguardando. Foi disponibilizado 8 horas de máquinas por produtor. Teve produtor que o serviço foi realizado em meio período, ou seja, 4 horas para um produtor, e passei com autorização do Senar, do Rio Grande do Sul, passei para o próximo produtor, também foi 4 horas, ok. Acabou que nós ganhamos mais um dia. Então, como existe uma lista imensa, né, de produtores precisando da ajuda, nós conseguimos atender um a mais. Isso é muito gratificante para a gente. Vocês falando assim, passa um filme, né? Porque essa tragédia produziu cenas que vão ser difíceis de esquecer, mas também colocou em prática uma virtude humana que é a solidariedade. Na experiência de vocês com as comunidades locais, os vizinhos, vocês percebiam uma mobilização? Eu achei a união do produtor do Sul uma coisa fantástica mesmo. No momento que a gente estava trabalhando, eu particularmente posso dar esse relato, né? Vários vizinhos passavam pela propriedade em que a gente estava e ofereciam ajuda, simplesmente isso. Perguntava, tá precisando de alguma coisa? Quer ajuda para fazer alguma coisa? Já ajeitei a minha propriedade. Se eu puder ajudar na sua propriedade, vou ajudar. E isso é uma coisa que a gente não costuma ver em todos os locais, né? Um vizinho se preocupar tanto com uma pessoa, né, com o próximo, quanto a gente viu acontecer no Sul. E realmente todos os municípios estavam bem unidos, juntando força mesmo, vários órgãos trabalhando junto, coisa que novamente eu friso que não é de praxe, não é normal ver, mas fico bastante feliz de ter visto isso, que a gente vê que quem realmente estava precisando de ajuda, né, todo mundo esqueceu um pouco do seu ego, um pouco de alguma coisa que não deixava fazer parte de um trabalho conjunto para juntar todo mundo em uma coisa só e ajudar os produtores. Isso foi muito, muito bacana de presenciar. No meu caso das máquinas, né,
aconteceu a mesma coisa que o Pedro falou. Nós entramos com nossos equipamentos, né? E o produtor, que tinha um trator pequeno, entrou, subiu no trator e continuou trabalhando para aumentar a eficiência do nosso trabalho. Isso aconteceu basicamente em 2 propriedades, sabe? Então foi muito interessante. E realmente, os vizinhos sempre se ajudando. Como a região que eu estava teve muita estrada de acesso interditada, né? Porque caiu as estradas todas. Então o pessoal tentou chegar nas casas dos vizinhos a cavalo, mas nem a cavalo estava conseguindo chegar. Então o pessoal ele fazia essa transposição a pé em locais de difícil acesso, para levar, no mínimo, cesta básica e água imediatamente após a catástrofe. Sabe? Já quando nós chegamos, as estradas já tinham acesso. Mas é impressionante a solidariedade do povo gaúcho. Diante do que vocês viram, quais lições vocês irão carregar? Sei que ao longo do programa vocês já compartilharam alguns sentimentos, mas se quiserem complementar, fiquem à vontade. Generalizando bastante, né, a sensação o que eu senti, né, a sensação de ser útil ali para fazer um pouquinho de nada, que, né, foi essas coletas de solo, a sensação era muito boa. Isso que me movia, isso que dava força, porque foi um trabalho muito puxado, trabalhoso, a gente andava muito e a gente andava na lama, tinha muita área muito molhada, né, muito grande. Eu peguei várias propriedades de arroz, então eram bem grandes. Peguei propriedade de arroz, de fumo, de soja, de milho. As de fumo não eram tão grandes, mas as outras eram todas muito grandes. Então era muito cansativo e a gente tinha que tentar ser o mais rápido possível, né? E a gente conseguiu, né? A gente conseguiu, na verdade, porque a gente vai conversando daí também, vai andando e vai conversando. Teve momentos que a gente foi de trator, andou de trator, daí era luxo. Mas tinha lugar que não dava para andar de trator só a pé. E muito morro, né? Lá eles chamam de cerro. Mas essa sensação de ser um pouquinho ali ajudando, isso movia muito, isso que dava força. Bem, se tratando das lições, né, realmente nós tivemos muitas lições, principalmente na parte emocional, que já foi frisada aqui. Mas uma lição, assim, vamos dizer, principal que eu percebi é a fragilidade do ser humano. Que produtor, em um dia, estava com tudo sob controle, estava com todo o seu plantio no ápice, lindo, perfeito, com todo o vigor, e no outro dia não tinha nada. Então, essa lição é muito impactante e isso mexe realmente com o sentimental, se mexe com o sentimental da gente como técnico, que fomos ajudar esses produtores, né, o mínimo possível, né, com as mínimas ações, que para a gente é uma coisa mínima que a gente vai fazer, porque é muito gratificante a gente ajudar esses produtores. Imagina por quem passou por isso, né, ver que realmente é um ser frágil que precisa da ajuda do ser humano, do outro ser humano, e precisa juntar forças para estar sempre buscando algo melhor em conjunto, né? Essa lição, para mim, foi a principal. A gente se apegar realmente na nossa fé, seja qual for ela, né? Todo mundo tem um ser que acredita, ou algo que acredita, e essa foi um pouco das mensagens que eu deixei para os produtores também. Porque além do trabalho duro que a gente fez lá, eu acho que sem a fé e sem a esperança, a gente e os produtores não conseguiríamos nem iniciar as visitas lá na região, né? Grande lição que eu aprendi foi o seguinte: a nação é formada pelo povo, por pessoas. Quando você vê a mobilização desse povo, dessas pessoas, você vê resultado de sucesso.
né? O sucesso ele vem do trabalho, não da inércia de ficar esperando alguma coisa do governo, né? Então, você vê que uma nação forte é formada por pessoas trabalhadoras. E eu percebi isso lá no Rio Grande do Sul. É muito interessante, muito gratificante ajudar essas pessoas. Bem, nós estamos chegando ao fim do programa, mas eu quero agradecer a participação de vocês por essa conversa e por dividir um pouco a experiência de vocês no programa Superação Agro Rio Grande do Sul. Querem deixar algumas palavras finais? Gostaria de agradecer a oportunidade de ter essa experiência, né, para a vida e que os produtores lá consigam realizar tudo que eles planejam, que eles precisam, que eles querem, porque eles merecem. Eles são muito guerreiros, eles passaram por um trauma muito grande, marcou a vida deles, né? Muitos vão continuar tendo algum problema em relação à chuva, mas eles são muito, muito, muito guerreiros. E teve uma produtora lá que falou, nem parece que a gente passou por isso, né? Eu disse para ela, mas Deus não quer mesmo, né, que a gente fique nessa situação de enchente, porque senão não é para ser assim, né? É para ser uma vida como a gente está acostumado mesmo. Né? É isso que o Pedro falou, tem tudo a ver, né? É a presença mesmo dessa força aí. Gostaria de agradecer, né, a confiança que o Senar Rio de Janeiro depositou sobre minha pessoa. Agradecer a Carla Vale, a nossa superintendente, por essa confiança no nosso trabalho. Agradecer à CNA, Senar Nacional, e parabenizar por esse projeto de superação. Eu moro em Minas Gerais e ao lado da cidade de Brumadinho. E aqui em Brumadinho teve o primeiro projeto de superação e a gente sabe quão foi importante e até hoje não terminou o projeto, né? A gente sabe que o Dr. Eduardo Condorelli, que é o superintendente do Senado do Rio Grande do Sul, ele citou que a recuperação do estado do Rio Grande do Sul vai demorar 2 gerações, ou seja, 50 anos, né? O menino que nasceu hoje, com 25 anos, ele vai ter um filho, e o filho dele, com 25 anos, é que vai estar estabilizado aí. A gente sabe, principalmente os solos, né, que os meninos trabalharam aí, o solo não é uma coisa que vai se recuperar. Exatamente. Tem lugares lá que tinha eu peguei meio metro de areia, os meninos devem ter pegado 1 metro, 2 metros de areia sobre o solo que era plantado, né? Então, a expectativa aí de recuperação por parte da FARSUL e do Senar Rio Grande do Sul é 2 gerações, 50 anos. Mas eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar fazendo parte desse início, né? Pelo menos nós abdicamos da nossa família, 30 dias, né? E dedicamos aí o máximo possível. Tenho certeza que todos nós 3 e o resto da equipe também dedicou o máximo possível para a recuperação do estado. E você, Pedro? Então, na realidade, eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de fazer parte desse programa. Acho que todo profissional ele deveria ter a oportunidade de entrar num programa com a dimensão dessa. E a mensagem que eu gostaria de deixar para os ouvintes é uma mensagem de esperança, que realmente, independente da situação que você se encontrar, que a gente se encontra, para a gente nunca perder a esperança que realmente dias melhores são possíveis, dias melhores é uma realidade quando a gente trabalha firme, mantém a esperança e mantém a nossa fé, né? Então é isso. Obrigado aí. Essa foi mais uma edição do Senar RioCast. Até nosso próximo programa.